Olá, turma. Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula? Então, hoje nós vamos ver aula 5, dando continuidade, do ciclo trigonométrico. Nós vamos trabalhar as relações trigonométricas. Na aula passada nós trabalhamos as funções, que foi o seno, cosseno e tangente, que são as específicas. Existe outro tipo de funções que não foram abordadas, mas a gente vai trabalhar as relações trigonométricas, no ciclo, certo? Então vamos lá. Relação fundamental da trigonometria, essa é a principal relação, Com essa relação você consegue resolver a maioria de questões que envolvem aí simplificações de trigonometria. Então, o que é a relação fundamental da trigonometria? Considera o ciclo trigonométrico, nós vamos obter o seguinte, tem o eixo aí seno, o cosseno, montou o ciclo trigonométrico. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Observa, gente, que o eixo y é o seno, o eixo x é o cosseno, que vocês já sabem. Eu representei aqui um arco, um ângulo alfa, um arco, e eu tracei aqui alguns segmentos paralelos, retas paralelas ao eixo y, eixo x, e formou um triângulo retângulo, com raio 1, medindo um ângulo alfa. Eu vou usar esse triângulozinho retângulo para demonstrar para você, para mostrar para você a relação fundamental da trigonometria. Então, pegando esse triângulo, colocando aqui do lado, vocês sabem aqui que se é um triângulo retângulo, significa que tem hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, todo esse procedimento, O cateto oposto é o lado maior e o adjacente são os outros. A hipotenusa, desculpa, é o lado maior e os outros lados são os catetos. Então, se é um triângulo retângulo, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras para montar, para mostrar para você essa relação fundamental. Então, usando o teorema de Pitágoras, vai ficar hipotenusa ao quadrado, que é o 1, é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? Seno e cosseno. Eu coloquei x, pessoal, mas não tem problema, isso aqui é alfa. Então, 1 ao quadrado, que é hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Resolvendo a potência, 1 ao quadrado é 1, seno de x ao quadrado é seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x. Portanto, a relação fundamental da trigonometria diz o quê? Que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, toda vez que você vê essa relação seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, vale quanto? 1. É a relação fundamental da trigonometria. E por que ela é uma relação fundamental? Como eu falei anteriormente, porque ela é utilizada com muita frequência, tá bom? Com bastante frequência, ok? Então, essa é a relação fundamental que a gente vai utilizar em bastante exemplos. Então, não se esqueçam. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ok? Existem outras relações fundamentais? Existem. Vamos ver aqui as próximas relações. Outras relações fundamentais. Nós temos aqui uma que vocês já sabem, que é a tangente de x, Vocês sabem que a tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x. Se eu quero encontrar a tangente de um arco, basta eu pegar o seno e dividir pelo cosseno. Isso aí você já tem uma ideia. Qual é a outra relação? A cotangente de x. Gente, a cotangente de x é o inverso da tangente, A tangente é o seno dividido pelo cosseno e a cotangente é o cosseno dividido pelo seno. Ou eu posso utilizar dessa forma também, A cotangente é 1 sobre a tangente de x. Então, para mim encontrar a cotangente de x, ou eu posso usar essa relação ou essa relação, tá bom? Qual é a outra relação fundamental que nós temos? Gente, secante de x. Quem é o secante? A secante é 1 dividido pelo cosseno, ok? E a outra relação é a cossecante. Quem é a cossecante? É 1 dividido pelo seno. Então, é bem fácil de analisar e memorizar. Tangente, seno dividido pelo cosseno. Cotangente, cosseno dividido pelo seno. Ou 1 sobre a tangente de x. Quem é a secante? Secante é 1 sobre o cosseno de x. E quem é a cossecante? 1 sobre o seno de x. Tá bom? Essas são as relações fundamentais, além da relação principal. Dentro do estudo das relações trigonométricas,
Nós temos também as relações derivadas, que ajudam a simplificar lá na frente algumas expressões. Então, qual é a primeira relação derivada? Ele disse que a secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Né? Então, secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. É a relação derivada. E a outra relação derivada é que 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Né? Então, a primeira relação derivada e a segunda. O que diz a primeira? Que a secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. E ele fala que 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x, ou cossecante ao quadrado de x. Posso mudar aí, a inversão vai dar na mesma. Essas duas relações são consideradas derivadas e não se esqueçam dessas igualdades. Vocês vão precisar bastante para simplificar expressões lá na frente, certo? Então, gente, vamos verificar aqui as nossas aplicações para ver como é que funciona isso aí. Primeira questão. Dado o seno de x igual a 3/4, e esse x ele é maior que zero e menor que π sobre 2, ele quer calcular o cosseno de x. Então, gente, se ele quer calcular o cosseno de x e ele deu o seno de x, vamos verificar a primeira situação. Esse x ele está em que quadrante? Ele está no primeiro quadrante. Então, é importante analisar em que quadrante se encontra esse arco. π sobre 2 é 90. De 0 a 90 é primeiro quadrante. π sobre 2, 90. Então, de 0 a 90 é primeiro quadrante. Então, se ele está no primeiro quadrante, tanto o seno como o cosseno é positivo. Tá bom? Já sei que ele se encontra no primeiro quadrante. Eu vou usar a relação fundamental da trigonometria para encontrar o cosseno. Por quê, professor? Porque ele já te deu o seno. O seno é 3/4 e ele quer calcular o cosseno, então vou usar a relação fundamental. Substituindo o seno, que é 3/4 ao quadrado. Resolvendo a potência, 3/4 ao quadrado é 9/16. Quero calcular o cosseno, vou isolar. Aí vou passar o 9/16 para o outro lado, trocando o sinal. Ah, professor, legal. Resolvendo essa subtração, repete o 16. Pega o 16, multiplica com 1 e diminui com 9. 16 vezes 1, 16. Menos 9, 7. Tira a raiz quadrada, mais ou menos, né, que é uma positiva e negativa. Então, a raiz quadrada desse número vai ser raiz de 7 sobre 4. Raiz de 7 não tem valor aproximado. Raiz de 16 é 4. Como está no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Então, quem é o cosseno? Raiz de 7 sobre 4. Então, eu usei a relação fundamental para encontrar o cosseno. Ok? Exemplo 2. Dado o cosseno de x menos raiz de 3 sobre 3 e o arco está entre π sobre 2 e π, se ele está entre π sobre 2 e π, ele está em segundo quadrante e ele quer calcular a tangente de x. Como eu falei para vocês, esse arco se encontra no segundo quadrante. Se está no segundo quadrante, significa que o cosseno é negativo e o seno é positivo. Para eu encontrar a tangente, eu tenho que ter o seno dividido pelo cosseno. Né? A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, já tenho o cosseno. E eu preciso encontrar o seno. De novo, a relação fundamental da trigonometria. Substituindo o cosseno, menos raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Cancela a raiz com 2, fica 3. 3 ao quadrado é 9. Isola o seno, passa o 3 nono para o outro lado. Resolve essa subtração, vai ficar 6 nono. Aí você vai tirar a raiz quadrada. Tem raiz quadrada de 6? Não. Raiz de 9, 3. Como o seno está no segundo quadrante, o seno ele é positivo. Então, já encontrei o seno, a mesma ideia que foi feita anteriormente. Agora, vamos encontrar a tangente. Quem é a tangente? É o seno dividido pelo cosseno. Mas quem é o seno? Raiz de 6 sobre 3 e o cosseno menos raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é uma divisão de fração e vocês já sabem resolver. Pega a primeira e multiplica com o inverso da segunda. Nesse caso aqui, vou cancelar o 3 com 3. Na multiplicação, permite fazer isso. Simplifica, ó. Cancela o 3 com 3, ficou 1. Peguei a raiz de 6, dividi com a raiz de 3, que deu raiz de 2 negativo. Então, a tangente de x é menos raiz de 2. Não é bem fácil, gente. Não é difícil. Ok? Então, a relação fundamental permite calcular várias situações de problema. Exemplo 3.
Para que valores de y temos simultaneamente seno de x igual a y e cosseno de y igual, no caso, cosseno de x igual a y mais 1. Novamente, relação fundamental para encontrar o y. Por que, professor? Porque ele deu o seno de x e o cosseno de x. Então, vamos lá. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Substitui o seno, que é y, e o cosseno, que é y mais 1. Resolvendo a potência, repete, ó, y mais 1 ao quadrado é um produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 1. Gente, esse 1 com esse 1 cancela. Ó. Aí ficou y ao quadrado mais y ao quadrado, 2y ao quadrado mais 2y igual a 0. Uma equação incompleta do segundo grau e você já sabe resolver, onde você vai colocar o y em evidência. Y em evidência ficou 2y ao quadrado dividido por y é 2y, mais 2y dividido por y é 2, igual a 0. Como é que eu faço para resolver agora essa equação? Igual a 0, pego o que está fora. Quem que está fora? É o y, igual a 0. Já encontrei um valor. Ou pego o que está dentro do parênteses, igual a 0. Passo o 2 para o outro lado, trocando o sinal. Se o 2 está multiplicando, passa a dividir. Então, o y é igual a menos 1. Novamente, foi usado a relação fundamental da trigonometria para encontrar esses valores. Próximo. Dado o seno de x, raiz quadrada de 15 sobre 4, calcule o valor de cossecante ao quadrado de x menos cossecante de x vezes secante de x sobre 1 menos tangente de x. Gente, para eu resolver isso aqui, eu preciso simplificar essa expressão, para poder eu encontrar o valor dessa expressão. Então, a única situação que ele deu é o seno. E não tem seno aqui, né? Então, não tem como você substituir. Então, quando eu quero simplificar o valor de uma expressão, eu vou substituir os valores adequados. Já sei quem é a cossecante, eu sei quem é a secante, que nós vimos agora há pouco. Então, vamos lá. A cossecante de x é 1 sobre seno. Você já sabe disso. Mas como está sendo ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado. Então, cossecante ao quadrado de x é 1 sobre seno ao quadrado de x. Menos cossecante de x é 1 sobre seno. Quem é a secante? 1 sobre cosseno. Ah, professor, repete o 1. Quem é a tangente? Seno de x sobre cosseno. Então, façam as substituições. Agora eu vou resolver essa multiplicação. Ó. 1 seno de x vezes 1 cosseno de x é 1 seno de x cosseno de x. Então, esse de azul equivale a essa parte de azul. Agora, esse de verde, isso aqui é uma subtração. Repete o cosseno, ó, repete o cosseno. Pega esse cosseno, multiplica com 1 e diminui com seno. Então, cosseno de x vezes 1, cosseno de x menos seno de x. Deixa aí. Então, multipliquei e resolvi essa subtração. Como é que eu cheguei nesse resultado? MMC, gente. Ó, seno ao quadrado de x e seno de x cosseno de x. Quem é o MMC aqui? É o seno ao quadrado de x e o cosseno de x. Professor, pegou agora. Seno ao quadrado de x e seno de x. Considero o seno como o maior expoente. Cosseno de x, normal. Tá bom? Aí o que vai acontecer aqui? Ó? Seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Cancela esse seno com esse seno. Sobra quem? O cosseno. Por isso que eu coloquei aqui em cima. Agora aqui, ó. Cancela o cosseno com esse cosseno. Vai ficar seno ao quadrado de x dividido por seno de x. Deu seno de x. Então, simplificação. É como se fosse o MMC. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Certo? E o de baixo eu repeti, ó. Não mexi nada. Então, tira o MMC, que é seno ao quadrado de x e cosseno de x. Esse carinha cancela com esse carinha, fica cosseno e coloca em cima. Porque cosseno vezes 1 vai dar cosseno. Divisão de fração. Pega a primeira fração e multiplica com o inverso da segunda. Esse sobre esse, ó, inverteu. Gente, esse de verde aqui, como ele é igual, na multiplicação eu vou cancelar. Ó. Cancela esse carinha, cancela os lilás. Aí sobrou quem? 1 sobre seno ao quadrado de x. Pronto. Essa expressão equivale a essa expressão. Agora eu vou substituir o seno de x que ele deu. Ó. Apareceu o seno aqui. Agora eu vou substituir. Vamos lá. Se o seno de x é raiz quadrada de 15 sobre 4, então
1 sobre o valor do seno ao quadrado, né? Na expressão que nós encontramos. Cancela o 15 com 2, a raiz com 2, ficou 4 ao quadrado, 16. Divisão de fração, pega a primeira e multiplica com o inverso da segunda. Deu 16 sobre 15. Então, o y é 16 quinzeavos. Uma questão interessante, né? Essa questão ela merece 3 corações escrito "Eu amo matemática". Beleza? É prática, gente. A gente chega lá. É só estudar e praticar. O último exemplo. Determine o valor da expressão secante de π sobre 6 multiplicado pelo cosseno de π vezes a cotangente de π sobre 3. Gente, isso aqui você faz separado, tá bom? Vamos lá. Secante de π sobre 6 é a secante de 30. Por que, professor? Quem é o π? 180. Dividido por 6, 30. Mas quem é a secante de 30? É 1 sobre o cosseno de 30. Mas quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Ok? Divisão de fração, ó, ficou secante de 30, vai ficar 2 dividido pela raiz de 3. Pega a primeira e multiplica com o inverso da segunda, que ficou 2 sobre raiz de 3. Simplificando isso aqui, pessoal, 2 sobre raiz de 3. Gente, bem fácil. Repete o 2, coloca a raiz em cima e repete o 3 sem a raiz. Professor, é a racionalização de denominadores. Exatamente, mas tu pode fazer direto, tá? Então, a secante de π, que é a secante de 30, é 2 raiz de 3 sobre 3. Professor, a secante vai ser sempre 1 sobre o cosseno? Sim, a regrinha. O cosseno de π é o cosseno de 180, que vale menos 1. Pronto, já encontrei a secante e o cosseno. Agora vamos atrás da cotangente. A cotangente de π sobre 3 é a cotangente de 60. Mas quem é a cotangente, gente? A cotangente é 1 sobre a tangente de x. Ah, professor, legal. Substitui a tangente de o x por 60. Quem é a tangente de 60? Raiz de 3. Racionalização, professor. Exatamente. Regra. Pega a raiz, coloca em cima e repete o número embaixo sem a raiz. Mais prático. O 1 não precisa colocar. Então, 1 sobre raiz de 3 é raiz de 3 sobre 3. Legal, gente? Muito bacana esse assunto. Dá um pouquinho de trabalho, mas é isso. Espero que vocês tenham entendido esses 5 exemplos. É importante que vocês tenham em mente essas relações trigonométricas, relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tangente, quem é a tangente de x? É o seno de x dividido pelo cosseno. Quem é a cotangente? É o inverso, cosseno dividido pelo seno ou 1 sobre a tangente de x. Ok? E não se esqueça das outras relações derivadas, secante, cossecante, há outras relações que nós vimos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma. Agora tem um pequeno detalhe. Eu preciso calcular o valor da expressão que faltou. Ainda não terminou ainda. Vamos lá. A secante de x é 2 raiz de 3 sobre 3. O cosseno de π é menos 1. E a cotangente é raiz de 3 sobre 3. Então, substitui para encontrar o valor da expressão. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Aí 3 vezes 3, 9. Tira a raiz quadrada de 9, que é 3. Multiplica 2 vezes 3, 6 sobre 9. Simplifica tudo por 3. 6 dividido por 3 é 2. E 9 dividido por 3 é 3. Então, o valor dessa expressão é menos 2, raiz de 3. E vocês merecem um coração. Agora sim, terminou. Tchau, turma. Até a próxima.